Março de 64. O clima é de muita agitação no país. Duas grandes manifestações populares refletem nas ruas a polarização ideológica. No dia 13, no Rio de Janeiro, 150 mil pessoas comparecem ao comício da Central do Brasil. O presidente João Goulart anuncia o início das reformas de base. Dias depois, 500 mil pessoas saem às ruas em São Paulo. É a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, organizada por empresários, setores da igreja e políticos contrários ao governo. No meio militar, episódios de quebra da hierarquia acirram os ânimos do alto comando. No dia 31 de março, tem início o movimento que põe fim ao regime democrático instalado no país desde o final do Estado Novo de Getúlio Vargas. Os generais ficariam 21 anos no poder. É o último dos movimentos salvacionistas dos militares que foram, durante toda a República, eles participaram do processo político nacional como interferindo numa maneira de que eles eram uma maneira de salvar o processo político. Os militares no Brasil sempre tiveram uma história de participação no Estado e de uma visão de que eles são os que sabem, agora mudou, mas eles sabiam o que era bom e o que era mal para o país. Os militares agiram na história do Brasil desde a proclamação da República. A proclamação da República não teve a presença do povo. O povo gostava do imperador. E aí vem as revoluções de 22, de 24, de 30. Passaram a crescer mesmo. Foi em 37 quando Getúlio deu o golpe de Estado com os militares. O doutor Getúlio Vargas, ele sempre dizia, é uma concessão dos militares, poder. Getúlio governou com os militares até 45. Bom, em 45, os militares, como Dutra, derrubaram Getúlio. E aí elegeram até os candidatos a presidente da República, eram dois militares, o Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes. Quer dizer, e ganhou o militar. Aí a influência deles foi permanente, principalmente porque o DN vivia batendo na porta dos quartéis. O país já tinha a pregação reacionária da UDN, moralista da UDN, contaminando muitas forças armadas. Esse golpe de 64, ele é a consumação de um processo golpista que vem de longe. Já em 54, a tentativa de golpes só não deu resultado porque o Getúlio se suicidou e pôs o povo contra os golpistas. O movimento de 64 foi arquitetado e comandado também à distância pelo Departamento de Estado americano, preocupado em que o governo do Brasil tomasse e enveredasse por um caminho semelhante ao de Cuba. Estavam acompanhando como se fosse um distrito, né, do comando deles. Foi um golpe mais anunciado que existe. Um golpe mais anunciado que existe. A renúncia do Jânio colocava no poder uma figura de um adversário. Adversário daquele grupo que tinha ido para o poder, que era João Goulart. Esta renúncia do Jânio desmoraliza o poder civil. Arrebentou com o mito criado por Juscelino Kubitschek de respeito à Constituição, de consolidação democrática. No final dos anos 50, o Brasil vive um clima de otimismo. A industrialização, a construção da nova capital e a interiorização do desenvolvimento marcam os anos JK. Depois do presidente Vargas, eu creio que a figura do Juscelino, ela teve uma expressão, né, muito grande. Ele tinha uma capacidade de execução, era um executor, compreende? Ele não era ele tinha determinação. O Brasil é a prova disso. A minha geração, que hoje tem 60 anos, entre 60 e 65, eu acho que ela nasce para o mundo, nasce para se reconhecer ela mesma com Juscelino Kubitschek. O Brasil era um país agrícola, pastoril. Tem uma mudança fantástica nele. Aquilo gerou entusiasmo na minha, então, muito jovem geração, no sentido de que estávamos vivendo um momento que a gente não conhecia. Você vê que ele foi um homem de democracia, quer dizer, ele foi uma transição democrática dele para o Jânio. E isso era muito, digamos, marcado na época, chamava-se muita atenção para isso, a liberdade, as liberdades civis. João Goulart ocupa pela primeira vez a vice-presidência no governo de JK. Ele
foi escolhido como companheiro de chapa do Juscelino em função do que ocorreu no nosso país com a morte e o suicídio do presidente Vargas. Ele era um homem da confiança, né, do Dr. Getúlio. O Juscelino quis, né, se aproximar de toda aquela área política. O Brasil estava vivendo uma experiência nessa fase do século XX, que vai dos anos 30 até os anos 60, uma experiência muito significativa de impulso econômico. O país se afirmava. Juscelino tinha tido uma grande esperança, que realizou em parte, porque ele prometeu Brasília, fez Brasília. À custa de quê? O Juscelino deixou uma herança, mas não foi tanto a herança da dívida. Eu acho que a principal herança que ele teve foi de desnacionalizar o principal sistema de estrutura produtiva do país, que entrou na época dele, que era a indústria automobilística. Quer dizer, mudou-se o padrão, não só do tipo de investimento, que passou a ser privado, quanto o tipo de consumo, se passou a produzir um produto de luxo. Eu tive muitas dúvidas a respeito das decisões que o governo Juscelino passou a tomar. O Brasil chegou a um patamar de industrialização do processo substitutivo e, para poder dar outro salto, ele tinha que ter uma poupança enorme. Bom, ele podia conseguir essa poupança via Estado. E a economia brasileira seria uma economia mais estatizada, mais nacionalista, mais para esse lado. Ou ele podia ser via capital estrangeiro. Toda a disputa de 63 e 64 é em torno disso. O Brasil podia ter arrancado vigorosamente com a ideia de estabelecer a sua própria indústria automobilística, como fizeram os coreanos. O que ele fez foi a ligação da economia brasileira com a economia internacional. Ainda de uma maneira diferente da de hoje, quer dizer, em que havia investimento externo aqui, se olhava mais para o mercado interno que para as exportações de produtos manufaturados. Mas era isso, e o Juscelino permitiu essa passagem. Mas a inflação veio forte. O Juscelino termina, ele rompe com o FMI, você lembra que ele rompeu com o FMI? E financiou o resto das metas, o plano de metas, com a inflação. Ele quis fazer Brasília, e Brasília custou a inflação. Então, quem chegou, pegou já uma inflação crescente, que não era nada do que ficou depois, mas já era uma inflação forte. Apontavam-se na época fatos de corrupção que não se comprovaram depois, principalmente a construção de Brasília, onde se falava que ele trazia material de construção vindo de avião, e deve ter havido, eu imagino, exagero de gastos na construção de Brasília, isso sim, mas o Jânio aproveitou muito a campanha, inclusive com a vassoura, que varreia os escândalos, os roubos de Juscelino Kubitschek. Isso lhe determinou a vitória. Jânio Quadros é eleito em outubro de 1960, derrotando o Marechal Lott, candidato de JK. Mas, para vice-presidente, novamente o escolhido é João Goulart, o candidato da chapa de Lott. O presidente e o vice não precisavam ser da mesma chapa. A gente votava para presidente da República e votava para vice-presidente. Então ganhou Jânio Quadros para presidente da República e ganhou Jango, que era o vice do Lott, para vice-presidente. Quando assume a presidência, Jânio Quadros herda um país em crise financeira. A política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek traz o otimismo, mas também deixa como saldo a inflação em alta e o déficit no orçamento e na balança de pagamentos. Para resolver a crise, a receita de Jânio é ortodoxa: renegociar a dívida, desvalorizar a moeda e cortar subsídios. O Jânio apareceu como a salvação da pátria. Foi eleito. E nós todos felizes porque nós achávamos que ele ia fazer no Brasil o que fez em São Paulo. Então ele ficou numa situação extremamente difícil, porque a política econômica dele não seguia nada do que ele tinha se apresentado pelo país, aos eleitores como capaz de fazer. Os 7 meses de governo foram realmente tremendamente positivos.
Ele governava, decidia, tomava posições. Parecia que seria uma figura extraordinária. O Jânio Quadros era um político muito inteligente, muito bem preparado, mas que talvez tivesse intenções aventureiras, né? Ao mesmo tempo em que Jânio tinha uma postura aparentemente de esquerda, recebia Fidel Castro, premiava Che Guevara, etc., na nossa geração já era muito estranho atitudes de caráter moral por parte do Jânio Quadros, né? De proibir o biquíni, por exemplo. No Congresso, a oposição, que era a maioria, não apoia o presidente. A renúncia de Jânio, 7 meses após a posse, lança o país em uma grave crise política. É uma história que tem esse lado obscuro. Nunca o Jânio confessou que queria dar um golpe. Que golpe era este? Certamente que ele queria negociar com o Congresso, com as forças militares e com o Congresso, poderes especiais. Que poderes eram esses, ele nunca disse, que talvez ele mesmo não soubesse exatamente. Foi um choque grande. Sabe, de repente você ficou órfão. Ele renunciou à presidência, mas deixou o avião preparado, porque ele esperava que o Congresso não aceitasse a sua renúncia e pedisse a volta dele. Ele ficou na base aérea de Cumbica perguntando se as tropas já estavam na rua. Quando o Jânio pede demissão, o teatro foi atingido de uma maneira violenta. Mais violenta não era possível. Para você ter uma ideia, nós fazíamos o Beijo no Asfalto do Nelson Rodrigues, que era um sucesso inacreditável no ginásio, porque lotava diariamente 700 lugares. No dia seguinte da renúncia do Jânio, nós caímos para 100 lugares. A renúncia do Jânio é um elo numa cadeia que levou da fundação da Escola Superior de Guerra ao golpe de 64. Na volta dos militares brasileiros da Segunda Guerra Mundial, eles vieram imbuídos do projeto norte-americano de democracia no marco da Guerra Fria. Fundaram a Escola Superior de Guerra, assumiram a doutrina de segurança nacional e começaram a ter um projeto alternativo àquilo que era a democracia política no Brasil da época. Passou pela tentativa de derrubar o Getúlio, de impedir a posse do Juscelino na eleição de 55, por tentativas de golpe menores durante o governo do Juscelino e, finalmente não, a tentativa de impedir que, com a renúncia do Jânio, o João Goulart tomasse posse. A crise da renúncia do Jânio foi um dos antecedentes importantes. O suicídio de Vargas foi outro também antecedente importante. O presidente que se choca com o Congresso cai. Ou ele tem força e fecha o Congresso e vira ditador, ou ele cai. Porque a democracia exige algum tipo de relacionamento institucional. E o Jânio tentou passar por cima do Congresso, porque achava que ele precisava de mais força para salvar a pátria. E queria controlar melhor o Congresso, porque ele dizia mesmo que esse Congresso é uma vergonha. A renúncia foi um ato também que ninguém sabia. Poucos souberam. Porque até o Jânio queria fazer aquilo como uma farsa. Ele realmente devia ter bebido, coisa que o valha, fez uma carta que era para servir de argumento na manga, para pressionar. Quando chegaram com a renúncia dele ao Congresso, que queriam reunir, Ranieri Basile queria reunir a Câmara, não sei o quê, para discutir, etc. E o nosso Alckmin resumiu o negócio. Disse, olha, renúncia é um ato unilateral e irreversível. Renunciou, está renunciado. Acontece que João Goulart estava na China. Ele estava realizando uma viagem oficial em nome do governo brasileiro. Disse de uma forma generalizada que o presidente Jânio Quadros teria mandado o presidente João Goulart como vice-presidente da República para a China, um pouco para marcá-lo e para dar-se o episódio da renúncia dele, já com o vice-presidente da República muito incompatibilizado com os setores mais conservadores. Nosso partido foi quem tomou a iniciativa, num dos seus congressos, de lutar pelo estabelecimento ou restabelecimento das relações com a China. A ida do presidente João Goulart à China foi uma deliberação dele, como vice-presidente da República, ele foi convidado e foi. Depois de que ele havia assumido já as
compromissos dessa viagem, foi que o senhor Jânio Quadros achou de convidá-lo para uma conversa, porque as relações entre ambos já estavam bastante deterioradas. Então ele procurou incumbir ao senhor João Goulart de falar também em nome do governo brasileiro. O que aconteceu é que eles deram posse ao presidente da Câmara, Mazzilli, assumiu a presidência da República, escolheu o ministério dele e os 3 ministros militares do Mazzilli determinaram que o Jango não ia assumir e decretaram um estado de força impedindo a posse do João Goulart, tanto que ele não pôde entrar no Brasil.